bem-vindos a mais um episódio Física em Cena. Hoje iremos compartilhar com você mais um experimento pra lá de interessante. Hoje iremos entortar o raio laser. Tá curioso para saber? Então venha. Para a realização dos experimentos, você vai precisar de uma caneta laser, de um suporte para caneta laser. No caso, aqui nós usamos uma caixa de sapatos e um cano. Você vai precisar também de um espelho. Ele pode ser maior. Esse aqui foi só uma demonstração, porque o nosso é bem maior. Você vai precisar também de uma fita adesiva, de vela, de um copo de vidro transparente com água fria e um outro copo de vidro com água quente. Você vai precisar também de pó de café, ou então chocolate, ou então água barrenta. Você também vai precisar de um spray. Você vai precisar de um CD, de bexigas e vai precisar de qualquer latinha conservante que pode ser utilizada. Só que você vai ter que tirar a parte de cima. No caso aqui nós já tiramos, ela está totalmente sem as duas partes. O que ocorre nesse experimento é que o ar quente ele tem um índice de refração diferente do ar frio. Isso se deve ao fato de que o ar quente ser menos denso que o ar frio. Com seu sopro, a chama sofre um desvio e o ar quente na região ocupada por ela é substituído por o ar mais frio, que tem um índice de refração diferente. Essa mudança do índice de refração faz com que o feixe da luz mude o seu trajeto, afetando a posição do ponto luminoso projetado na tela, ou seja, a parede. Outro exemplo é as estrelas. Quando as estrelas piscam à noite, é porque ocorre aí uma variação de temperatura, devido às correntes de ar na atmosfera, que é o que ocorre quando sopramos a vela. Com isso, os raios de luz provenientes de pontos luminosos distantes, como as estrelas, sofrem desvios aleatórios, que são as refrações, ao percorrer a atmosfera terrestre. Na Lua, por exemplo, isso não é possível, ver o pisca-pisca das estrelas. Por quê? Porque lá não existe atmosfera. E a luz emitida por fontes distantes, como prédios, postos de iluminação pública, também apresenta efeitos semelhantes. Além da variação de temperatura e poluição, que também pode desviar raios de luz provenientes de pontos luminosos distantes. Também as imagens termas que você vê acima do teto dos carros expostos ao sol em dias quentes e as miragens no deserto ou nos asfaltos quentes também, eles estão relacionados com a variação do índice de refração, devido à diferença de temperatura no ar, que a temperatura mais próxima à areia e ao asfalto é mais alta do que as camadas do ar mais acima. Para ângulos rasantes de observação, os raios de luz parecem vir debaixo da areia ou da estrada, como se fossem refletidos por uma poça de água. E isso é o que explica o primeiro experimento. O que ocorre nesse experimento é o seguinte: a camada de ar quente na superfície do copo se esfria ao transferir energia térmica para o ar acima dela, a uma temperatura mais baixa, e também por evaporação da água. As moléculas mais energéticas são as primeiras a abandonar a superfície, diminuindo assim a energia média das que ficam. Além disso, a água quente emite luz infravermelha, o que também pode contribuir para que a sua temperatura baixe. À medida que a água se esfria, ela se torna mais densa e afunda, sendo substituída por uma camada de água mais quente, menos densa. Essa movimentação de água quente subindo e de água menos quente descendo produz as chamadas correntes de convecção, e são as responsáveis pelas imagens vivas observadas na tela, associadas à variação do índice de refração. No caso da água fria, não existe essa movimentação, pois a temperatura da água e do ar em contato com ela é a mesma. O que ocorre nesse experimento? As moléculas de água, devido à sua energia térmica, ficam vagando dentro do copo, enquanto as partículas suspensas na água, no pó de café, no chocolate ou na água barrenta, são bem menos numerosas e gigantescas comparadas às moléculas ao seu redor. São constantemente empurradas de forma aleatória pela multidão de moléculas de água.
O trajeto em zigue-zague dessas partículas é conhecido como movimento browniano. De vez em quando, uma dessas partículas cruza o feixe do laser, ocorrendo então o espalhamento da luz, que pode ser observado que ele se multiplica, torna-se maior, e a produção de ondinhas. Essas ondinhas se superpõem e formam as imagens vivas observadas junto com o padrão projetado na tela, associadas à reflexão do raio laser na parede do copo. Desse modo, você pode acompanhar a agitação sutil do não no universo. O que acontece nesse experimento é devido às nossas cordas vocais. Quando falamos, cantamos, as nossas cordas vocais são responsáveis por emitir som. É o que acontece nesse experimento. Quando falamos, a nossa voz é capaz de vibrar, as cordas vocais são responsáveis por isso, são capazes de vibrar o CD. A partir de então, vai projetar aquelas imagens que a gente pôde observar. Quando a pessoa tem uma voz mais grossa, logicamente a imagem projetada será maior, mais bem definida. Quando a voz é mais fina, a imagem vai ser menor. Esses experimentos foi para comprovar como entortar o raio laser. Obrigada pela atenção.